Olá, olá, senhores, boa noite. Quinta-feira, 8 horas da noite, estamos aqui começando mais uma live. Olá, Sandra, seja bem-vinda. Aline, muito bem, vamos lá, uma live. Para quem não me conhece, eu sou André Reis. E vou falar hoje aqui sobre os sintomas, as doenças, né? Os nossos sintomas, as nossas doenças. E o tema da live é: você se vê como doente ou errado? Você se vê como doente ou errado? Então, já há no título aí uma provocação, né, senhores? Já há no título aí uma provocação. Se você se vê como doente ou se você se vê como errado. Olá, Flávia, seja bem-vinda. Saudade, Flávia, muito tempo que a gente não se vê, né? Vamos lá, gente. Como você se vê como doente ou como errado? Então são dois posicionamentos que eu estou colocando aqui, né? Se você se vê como doente, você se tem em relação aos seus sintomas, em relação às suas doenças. Aqui eu estou falando de sintomas e de doenças que podem ser sintomas no corpo, né? Sintomas somáticos no corpo, ou sintomas também que são os nossos transtornos psicológicos, emocionais, né? Então, estou falando de todos os nossos sintomas. Então, você se relaciona com o seu sintoma como doente, você se vê, quando você vai se tomar na vida, quando você vai se ver, se perceber na vida, você se percebe mais como doente ou como errado? Então, vamos explicar isso. O que é você se tomar como doente? Se você se toma como doente, você se toma numa vitimização em relação aos seus sintomas. Então você se vê acometido por aqueles sintomas, você está sofrendo os seus sintomas, mas você não vê relação nenhuma desses sintomas com você. Então você busca o tratamento desses sintomas, mas você não se implica nesses sintomas. Você tem uma relação de exteriorização com os seus sintomas. Então você está se vendo apenas como doente. Você tem essa relação de exteriorização com os seus sintomas. Os meus sintomas, as minhas doenças, não dizem nada de mim, né? Então, simplesmente isso ocorreu comigo, isso aconteceu comigo e eu não tenho nada a ver com isso. Isso é algo do meu corpo, isso é algo que está acontecendo no meu psicológico, mas isso não tem nada a ver comigo. Então esse é o posicionamento 1, que é o posicionamento quando a pessoa se vê como doente. Agora, se você se vê como errado, então aí já a sua relação com os seus sintomas, a sua relação com as suas doenças já é diferente. Você já acredita que existe uma relação dos seus sintomas e das suas doenças com você, com a sua história, com a sua atitude, com o seu posicionamento na vida, que essa doença ela está comunicando algo a respeito, ela diz algo a respeito de como você está vivendo a sua vida. Então você até toma esses sintomas e essas doenças como um indício, como um sinal, eles estão comunicando alguma coisa para mim. Então, se você se vê como doente, se você tem essa relação de exteriorização com as suas doenças, o seu posicionamento é um posicionamento de passividade. Você não tem o que fazer, você vai simplesmente tomar o seu remédio ali e você não vai se responsabilizar pelos seus sintomas e pelas suas doenças. A partir do momento que você se vê como errado,
Então você começa a investigar qual implicação você tem, qual responsabilidade você tem sobre aquela doença que você está vivendo, sobre aqueles sintomas que estão acometendo você. Então, esses são os dois tipos de posicionamento. É claro que se você se vê mais como errado, a sua posição é mais ativa, porque aí você diz assim, bom, então eu posso extrair dos meus sintomas um conhecimento sobre mim, sobre a minha história, né, sobre a minha pessoa, sobre a minha atitude, e eu posso fazer um trabalho de transformação. Se você se vê como doente, você simplesmente acredita que aquela doença te invadiu, né, que ela vem de fora e que você não tem nada a ver com aquilo, então você não tem nenhuma aprendizagem a fazer com a sua doença, você simplesmente toca o barco, toma a medicação ali que você precisa tomar, toma os procedimentos, mas você não faz uma investigação mais profunda de qual é a sua responsabilidade, a sua implicação nisso tudo. Mas daí você está dizendo assim, mas André, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que a gente quer ficar doente? Claro que não, ninguém quer ficar doente, porque o adoecimento ele é um sofrimento. Mas de alguma forma, nesse posicionamento 2, né, se você se vê como errado, você vai fazer uma investigação de que relação esses sintomas e essas doenças têm comigo, que relação esses sintomas e essas doenças estabelecem comigo, pode estar comunicando algo da minha atitude, das minhas escolhas e da minha história, né? Então é algo mais ou menos assim, se a gente pegar uma frase da peça Hamlet do Shakespeare, é como se nesse posicionamento 2, se você não se vê só como doente, mas se você se responsabiliza pelos seus sintomas, é como se a gente fizesse uso daquela frase do Hamlet do Shakespeare: há algo de podre no reino da Dinamarca, né? Então há algo de podre, algo de errado, alguma coisa que não vai bem, há algo na sua vida que você não está percebendo, há algum caminho, alguma escolha que você fez, alguma atitude que você adota que está te prejudicando e você não está percebendo isso, e por isso então está ocorrendo esse adoecimento, esses sintomas estão surgindo em você, né? Então vamos, para a gente parar de teorizar sobre isso, vamos dar um exemplo aqui. Então, por exemplo, uma pessoa que tem o sintoma, a doença da enxaqueca, né? Uma pessoa que tem enxaquecas intensas, enxaquecas fortes. A enxaqueca ela pode até gerar problemas no estômago, né? Ela pode provocar mal-estar no estômago, vômitos. Então é um sintoma de muito sofrimento, né? Incomoda, perturba, atrapalha. E aí a pessoa procura o médico, às vezes precisa tomar medicações fortíssimas, e às vezes essa enxaqueca ela é tão intensa que nem a medicação resolve. Então, enquanto a pessoa está ali, ela está tomando essa medicação, e ela está sofrendo esse adoecimento, ela está numa relação com essa enxaqueca de doente, então ela está se vendo como um doente. Mas a partir do momento que essa pessoa diz assim, mas por que eu estou tendo enxaquecas nesse momento da minha vida? O que esse sintoma tem a ver com a circunstância atual da minha vida, ou tem a ver com alguma coisa da minha história, ou tem a ver com alguma escolha que eu fiz na vida, ou tem a ver com alguma atitude que eu estou tendo na minha vida nesse momento. O que essa enxaqueca tem a ver? Qual é a relação desses sintomas comigo? Bom, a partir do momento que você começou a fazer essa pergunta,
Então você está numa relação não mais, você não está se vendo só como doente, você começa a perceber, a tentar buscar, a tentar descobrir, a fazer uma investigação de qual é a sua responsabilidade sobre este sintoma que está ocorrendo com você. Então você sai da vitimização e passa a buscar qual implicação eu tenho nisso tudo. Bom, então a enxaqueca, né, eu já comentei isso aqui com vocês, ela está relacionada, podemos pensar em duas situações. Uma situação quando a pessoa ela está vivendo sob uma intensa tensão, né, quando ela está muito preocupada, vivendo uma tensão muito grande na vida, ela pode ter essa enxaqueca. E também sentimentos de contrariedade. Bom, o que é isso, André? O que são sentimentos de contrariedade? Quando a pessoa está vivendo coisas que ela não quer viver. Então ela está vivendo contrariada. Ela não está vivendo de acordo com os seus próprios desejos. Ela está vivendo através de atitudes, através de escolhas, através de circunstâncias. Ela está tomando caminhos que não são os caminhos que ela gostaria. Então, esse sentimento de contrariedade vai gerando essa enxaqueca. Então, a partir desse momento, você parou de se relacionar só com o sintoma. Então, você não está só no sintoma que está ocorrendo a você, mas você começou a se questionar sobre a causa desse sintoma, e é claro que isso passa por você numa implicação e numa responsabilidade. Bom, então se eu estou contrariado, eu preciso ver quais são as fontes, né, a origem dessa contrariedade na minha vida, para que eu possa fazer uma transformação e para que eu possa atuar na causa deste sintoma. Então, não é a doença, essa é a grande revelação, a grande, não só revelação, mas revolução do Freud, que é o foco não está apenas no sintoma, não está apenas na doença, mas o foco está na pessoa que adoece, no sujeito que adoece. Então, os sintomas que você tem, ele diz de quem? Ele diz de você. Aquela história do corpo fala, mas o corpo fala de quem? O corpo fala de quem está adoecendo. Aqueles sintomas comunicam algo de quem está doente. Então a doença fala algo do doente. Os sintomas comunicam algo do sujeito que adoece. Então é essa relação que nós temos que buscar e que estabelecer algo, como diria lá na peça Hamlet de Shakespeare, há algo de podre no reino da Dinamarca. Então você tem que descobrir o que está indo mal, né? O que está, que atitude, que caminho não está dando certo, né? Então o caminho é sempre a conscientização dos nossos sintomas. Nós temos que conscientizar os nossos sintomas. E para isso, nós temos que ir do corpo. Então, a nossa primeira relação com o sintoma, ela é uma relação bastante corporal, ela é bastante física. Então, nós temos que ir caminhando do físico para a consciência, né? Então, de vocês saindo dessa posição de apenas ser o doente dessa doença e você começar a ter a consciência desta doença, o que essa doença tem a ver comigo, o que ela diz de mim, desde a doença mais simples, rápida, da doença que não é grave, né? Desde a doença mais profunda, mais grave, né? Que traz um sofrimento maior na vida. Então, se é assim, se os sintomas, se as doenças dizem de nós,
se eu posso aprender com os meus sintomas, se os meus sintomas podem trazer para mim um conhecimento de mim, da minha vida, da minha história e do posicionamento que eu estou tendo com a minha vida, então eu posso adotar uma atitude diferente, eu posso ser um pouco mais simpático aos meus sintomas. Então essa é a proposta que eu tenho aqui para vocês: sejam mais simpáticos aos seus sintomas. Eu sei, eles adoecem, eles te fazem adoecer, eles trazem um sofrimento, atrapalham, incomodam, mas nós temos que, ao invés de você ficar brigando com os seus sintomas, de você ser um pouco mais simpático a eles e ver o que cada sintoma diz de você, né? Então eu vou dar aqui um outro exemplo, o exemplo de uma dermatite. Tem dermatites que atacam, incomodam, atrapalham. Então, por exemplo, se você tem um evento e se essa dermatite te ataca, né, na sua pele, você vai ter dificuldade de comparecer a esse evento, você vai ter que cancelar esse evento. Então essas dermatites, elas incomodam, elas doem. Muitas dermatites trazem dores e necessitam de pomadas, necessitam de medicação. E então elas podem atrapalhar uma faculdade, elas podem atrapalhar um namoro, elas podem atrapalhar um trabalho, elas incomodam, perturbam. Então, se você está ali sofrendo essas dermatites, você está numa relação de doente, você está sendo doente desta doença. O que eu estou propondo aqui para vocês é que você dê um passo a mais em relação a isso e que você comece a se questionar: qual é a relação dessa dermatite comigo, com as minhas escolhas, com a minha atitude, com a minha vida, com a minha história? E aí é interessante, né, que as pessoas, quando vão falar sobre as suas doenças, então, por exemplo, um paciente que é acometido dessa doença, dessa dermatite, ele, quando questionado sobre o sentido dessa doença, né, o que essa doença comunica, então ele começa a pensar, ele fala assim: nossa, interessante, porque assim, eu nunca tinha pensado, porque um questionamento importante que a gente pode fazer é assim: quando esse sintoma ocorre, né? Em que circunstância ele ocorreu, desde quando ele ocorreu, o que eu estava vivendo a primeira vez que ele se manifestou, né? Qual era o contexto, qual era a circunstância da minha vida, como eu estava emocionalmente naquele momento, né? Se era um momento de mais tensão, se era um momento de mais desafio ou não. Então aí o paciente diz assim: nossa, eu nunca tinha parado para pensar que essa dermatite sempre ocorre quando eu estou bem. Olha que interessante, né? Essa dermatite sempre ocorre quando eu estou bem. O que significa estar bem? Quando eu estou indo mais na direção dos meus projetos, da minha ação, quando eu estou mais vinculado ao meu trabalho, quando eu estou mais vinculado a um relacionamento, aí essa dermatite vem e ocorre em mim. Bom, então aí o sintoma, ele começa a ser preenchido de uma comunicação, de um sentido. Então você vê, no momento de deslanchada, né? Quando o paciente vai dar aquela deslanchada, quando ele vai deslanchar na sua evolução, na sua ação, ele é então acometido por essa dermatite, que faz o quê? Que faz com que ele freie a sua evolução, que faz com que ele freie as oportunidades da vida dele. Então começa a aparecer o quê? Começa a aparecer uma grande resistência nesse paciente frente às possibilidades de evolução e de crescimento. Medos, né? Medo da evolução, medo de crescer e medo principalmente das responsabilidades, porque se você aceita o seu crescimento, você tem que aceitar também o quê? Não há crescimento, não há evolução sem um aumento das nossas responsabilidades.
Então, se você aceita crescer, você tem que aceitar também assumir mais responsabilidades. Então, por um medo dessas responsabilidades, a ansiedade aumentava e essa ansiedade gerava desencadeava essa dermatite nesse paciente. Então, é um sintoma que aparecia nos momentos do quê? Nos momentos de enfrentamento. Quando se vai fazer esses enfrentamentos da vida, aí esse sintoma ocorria. Então, nota como muda. Então, ao invés de você ser ali meramente um doente, sofrendo a sua doença e tentando tratá-la, você começa então a trazer esse corpo para a consciência e você começa então a buscar um sentido para os seus sintomas. O que esse sintoma está dizendo, está comunicando de mim, né? O que a doença diz do doente. Tudo bem? Então é isso, né? Essas mensagens, esse sentido, essa comunicação que os sintomas vão trazendo. E você sabe como tem a doença, quando nós estamos doentes, nós queremos ficar quietinhos, nós queremos ficar encolhidinhos, aí me deixa quieto, e tem essa coisa né, de alguém te dar uma medicação, uma sopa, um tratamento. Então nós vamos confundindo um pouco a doença, os sintomas, com o afeto. Então muitas vezes nós fazemos essa inversão de ver na doença uma forma de afeto. É só na doença que eu sou visto, é só na doença que eu sou percebido, é só na doença que eu sou amado. Então a gente começa a fazer essa confusão, essa inversão de ver na doença um afeto, na doença uma aproximação. E não, né? A doença é uma patologia, ela atrapalha, ela perturba e nós podemos viver muito mais o afeto, não na doença, mas na saúde. A saúde nos dá muito mais as possibilidades de afeto do que a doença, mas nós fazemos essa confusão, o que acaba muitas vezes gerando essa atitude de uma certa valorização das doenças, um certo investimento nas doenças. Então todo sintoma ele traz essa comunicação, né? Ele comunica algo, ele tem ali um sentido que pode ser revelado se a gente fizer essa investigação. Então nós temos que tomar os nossos sintomas como um alerta, né? Ele é um alerta de que há algo de podre no reino da Dinamarca. Quem é esse reino da Dinamarca? É a nossa vida, é a nossa circunstância, são as nossas escolhas, né? E somos nós que temos que buscar essa consciência e esse sentido. Então vamos aqui dar outro exemplo. Uma pessoa que ocorreu um desgaste na ligação ali do fêmur, do osso fêmur com a bacia, e isso gerou então cirurgias, né, complicações, próteses, e então a pessoa pode se relacionar com isso. Simplesmente o meu fêmur se desgastou na junção ali, né, no movimento que ele fez com a bacia. Isso está no meu corpo ali, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso não diz respeito a mim. Então você está sendo simplesmente um doente vivendo ali, sofrendo a sua doença. Você buscou um tratamento, fez ali as cirurgias e pronto. Então você tem uma relação com a sua doença como um doente, você se vê como doente. Mas o que eu estou propondo para vocês é um passo a mais, que você tente estabelecer que relação esse sintoma tem com você, com a sua história, com as suas escolhas, com a sua atitude. Então, o que esse sintoma está mostrando é que você caminhou na vida, mas você caminhou errado, você caminhou se desgastando demais.
Então, ao invés de você buscar possibilidades de maior realização, de maior desfrute, de usufruir mais da sua própria vida, realizando os seus desejos profundos, você foi se orientando na vida de uma forma em que você mais carregou, em que você mais arrastou as coisas. Vamos dizer assim, você não caminhou na vida, você se arrastou pela vida. Então essa atitude, esse posicionamento, por exemplo, isso pode estar presente numa pessoa que só serve, sabe essas pessoas que só servem? Servir é bom, né? Quando nós fazemos algo por alguém é uma coisa boa, mas nós não podemos ser servis na vida, né? Nós não podemos viver rebaixados, submissos, passivos. Então, uma pessoa que se colocou muito assim, ela caminhou errado, ela se desgastou demais ao longo da sua trajetória. Então, esse sintoma, ele comunica isso. Então, todo sintoma diz do sujeito que adoece, comunica algo do sujeito que adoece. Se você fizer essa investigação, se você for mais simpático aos seus sintomas e perceber que ele está dando um alerta a você, né? Ele está tentando, é como se o seu sintoma batesse na porta da sua consciência para que você abra essa porta da consciência e para que você expanda, né? Faça essa expansão da percepção sobre você e sobre a sua vida. Que você se aprofunde na consciência de você mesmo. Por exemplo, a depressão, eu vou fazer uma live, acho que no domingo, não sei se nesse domingo ou no próximo, sobre a depressão. A depressão, eu sempre gosto de brincar com o nome, né, da depressão, fazer um jogo de palavras aí e a gente pensar esse depressão, né? Então, uma pessoa que vai vivendo, se pressionando demais. E também nós podemos pensar a depressão como uma negação da vida, uma pessoa que deprime as suas perspectivas e as suas possibilidades na vida. Então você pode viver a depressão numa relação de doente, eu sou um doente, eu sou uma vítima da minha depressão, ou você pode buscar a sua responsabilidade nesse sintoma e ver de que forma você está implicado nesse sintoma e de que forma você está atuando nesse processo. Então, de você perceber o quanto você pratica essa negação da vida e o quanto você deprime as perspectivas e as possibilidades da sua vida. Qual que é a vantagem que nós ganhamos de assumir as responsabilidades sobre os nossos sintomas? Porque se você não se vê só como doente, se você assume a responsabilidade dos seus sintomas, você ganha uma grande oportunidade de transformação. Se você se vê só como um doente dos seus sintomas, eu sou um doente sofrendo as minhas doenças, se você só se vê assim, você não tem a menor possibilidade de transformação na sua vida. Nós só conseguimos transformar aquilo que nós nos responsabilizamos. Você só vai transformar algo na sua vida quando você se responsabilizar por esse algo. Então, sem responsabilização, não há a menor possibilidade de transformação. Então, o que eu quero propor a vocês é uma troca. Façam uma troca. Troquem o sofrimento dos sintomas, o sofrimento da doença, pela conscientização da sua doença, pela conscientização dos seus sintomas. O que isso vai trazer para você? Vai trazer uma melhora, você vai melhorar, esses sintomas vão diminuir e você vai transformar, melhorar, evoluir na sua vida. Se ver como errado, né? Se ver como participante nos seus sintomas, se responsabilizar por eles,
dá para você a possibilidade da transformação dos seus sintomas. É isso que nós ganhamos com a consciência. Não há evolução, não há desenvolvimento sem a consciência. Nós só evoluímos na consciência. Eu gosto também de dizer que nós só existimos na consciência. Quando nós estamos muito alienados, inconscientizados, nós vivemos de uma forma automática, robotizada, e é como se nós não estivéssemos existindo. Não estamos verdadeiramente vivos na vida. Nós só estamos verdadeiramente vivos na vida quando nós estamos na consciência. Então, a sugestão que eu dou a vocês é que vocês realizem essa troca. Troquem o sofrimento dos sintomas e da doença pela conscientização dos seus sintomas e das suas doenças. Gente, era isso que eu tinha para falar para vocês. Muito obrigado pela participação de vocês nesta quinta-feira. Tudo bem? É isso aí, gente. Boa noite a todos. Foi um prazer estar aqui. Grande abraço a todos. Até domingo. Então, eu não sei se nesse domingo eu vou falar sobre a depressão como negação da vida, ou se eu vou falar sobre... Esqueci qualquer outro. Esqueci agora. Bom, então é isso. Ou a depressão, ou um outro assunto que está aqui no meu computador, mas a minha memória não se lembra, não se recorda. Mas tá bem, fica essa live sobre a depressão, ela vai sair ou nesse domingo ou no próximo. Mas de qualquer forma, domingo às 10 horas eu estarei com vocês. Obrigado, Flávia, grande abraço. Obrigado, Sandra. Obrigado, gente. Até domingo às 10 horas. Boa noite a todos. Tchau, tchau.